so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. E estamos começando mais um episódio aqui do Podchat. Hoje estamos com a Roberta. Nós vamos falar de dança sistêmica. Não sabemos o que é. Não tenho nem ideia. Estou aqui com a minha parceira Dani Costa. E hoje a gente vai falar um pouquinho do que é essa dança e depois trazer essa dança aí para o chair dance. Então, antes de tudo, a gente sempre faz essa pergunta, né? Quem sou eu, né? Quem é a Roberta? Então, a gente sempre pergunta quem sou eu, né? Para as nossas convidadas, quem são elas? E aí a gente faz essa pergunta para você também, Roberta. Quem que é a Roberta? Então, primeiro agradecer a presença, né? O convite, a presença também de quem vai assistir depois. E agradecer esse espaço que o universo ele vai costurando, né, para a gente ir se encontrando, né? Então, quem é Roberta? Eu até pensei nessa pergunta. Todos os dias eu acordo e eu também fico me perguntando isso, quem sou eu hoje, né? Porque ontem eu tive uma experiência. Hoje, quando eu acordo, eu vou ter novas experiências, eu vou agir de uma forma diferente, possivelmente. Sim. Né? Então, eu, Roberta, sou muito mutante. Né? Eu sou muito mutante. E uma vez uma criança passou e ela me chamou de Sinara. Eu disse, mas meu nome é Roberta. Ela fez, mas você tem cara de Sinara. E Sinara significa sino. Olha que Sirene, que toca, né, para alertar, para tirar da frente os obstáculos, né? E eu disse, possivelmente eu também seja isso, né? Na verdade, eu me sinto hoje como a dança, né? No passado, eu quis ser uma dançarina, e aí eu não fui a dançarina, e hoje eu posso ser a dança. E aí é um veículo mais vasto, então, hoje eu me sinto vasta. Né? Ai, que legal, que bonito! Nossa. É legal que a gente sempre tem uma resposta diferente aqui. Depois, para quem quiser assistir os próximos episódios, a gente sempre faz essa pergunta e cada uma tem uma resposta, né? Porque cada uma tem uma vivência, né? Umas já se descobriram, outras não, mas essa resposta aí me surpreendeu porque é algo bem diferente. E se a gente for ver, é isso mesmo. Às vezes a gente ontem estava ali super animada e hoje já traz uma tristeza. E quando a gente muda o nosso estado emocional, tudo muda, né? Onde a gente vive, as pessoas. Se a gente está mais triste, parece que está tudo ruim, tudo triste também. Então é interessante essa resposta. E é uma resposta que eu vou te falar, a verdade, me emocionou até, porque é difícil a gente ouvir isso, né? Com tanta convicção, com tanta propriedade, né? E principalmente da dança, né? E é tão maravilhoso para mim ouvir, porque realmente é algo transformador, né? E saber quem eu sou também faz com que a gente aprenda a saber um pouquinho também quem a gente é, né? A gente tá fazendo chamando as meninas e tudo mais para falar, não só sobre dança, mas sobre mulheres. E eu acho que a gente ainda não fez o nosso vídeo de quem somos, mas eu acho que tudo isso que a gente está acolhendo e a gente vendo de muitas mulheres vai fazer com que a gente se componha um pouquinho, né? De um pedacinho de cada, porque a gente se identifica muito uma com a outra, né? E aí, quando a gente vai em dança sistêmica, eu já tinha ouvido falar dança sistêmica, mas assim, muito longe. Né? Eu não sei falar o que é uma dança sistêmica. Eu já ouvi em algum lugar, mas para mim é bem distante esse termo. Eu queria saber de você o que é a dança sistêmica. Então, vai pelo mesmo caminho. Eu construí esse método em 2009. A partir de 2009, eu comecei a construir esse método porque
eu comecei o trabalho com a dança com mulheres, né? Em 2008 veio todo esse projeto, eu comecei em 2009, eu aprofundei e segui, né? E aí eu estava muito envolvida com o meu professor de constelação familiar. E eu atuo com ele até hoje, né? O Bartolomeu. Então, tudo que ele vinha trazendo, para mim, era o mesmo que dançar. A constelação, para mim, é uma dança, porque os corpos se movem. E, na verdade, a alma vai se movendo por meio do corpo. E sempre são coisas ocultas, a gente desconhece, né? Então, eu estava trabalhando só com dança cigana na época, e aí eu pensei, por que não? Né? E comecei a sentir isso. Então, eu comecei a trazer a metodologia das constelações familiares para dentro da dança cigana. Porque, na época também, eu associei muitas filosofias do grupo cigano, né? Das etnias, né? Dos povos ciganos, à estrutura da constelação familiar. Então, eu comecei a juntar, e a partir daí começou a se chamar dança cigana sistêmica, né? E passou um bom tempo assim, até que eu introduzi outros ritmos, e aí agora não dá para ser só dança cigana, né? E aí eu deixei como danças sistêmicas, e aí eu trago todos os outros ritmos para dentro. Depois de um bom tempo, eu comecei a ouvir dança sistêmica, e aí eu percebi que sempre é alguém que trabalha com constelação familiar e junta isso com a sua dança, com o seu próprio ritmo, né? Então, hoje eu uso, inclusive, danças sistêmicas no método de Roberta do Espírito Santo, porque cada uma tem seu método. Então, para mim, a dança sistêmica, ela vem revelar o que está oculto na sua alma por meio do seu corpo, através da dança, né? Porque é isso que também as constelações fazem, né? Então, todas as memórias, eu faço um processo de corpo, sexualidade e memória com a Che Dance, né? Então, quando eu trouxe a Che, foi para ir muito profundo para esse corpo. Ela traz a gente para esse corpo com a profundidade, com energia, né? E traz de um lugar em que ela foi ocultada. É uma dança que foi, na verdade, dizimada. Ela foi excluída. Então, as constelações trazem muito essa base da gente incluir os processos, né? E sair dessa lei de compensação o tempo todo. Então, esse processo, para mim, é também incluir aquelas mulheres, todas aquelas mulheres que foram excluídas porque dançavam Che Dance ou dançavam em cabaré. Então, as mulheres cabaréticas estão incluídas no nosso coração de volta, né? Através de cada uma de nós que trabalha Che Dance, cada uma no seu processo, né? Então, a dança sistêmica, ela faz esse movimento de regenerar, né? De restituir as ordens ocultas do amor, né? Que é o que o Helig traz, né? Essas ordens também ancestrais, essa reintegração do meu corpo, da minha alma, que nós somos corpos feitos de outros corpos, né? Por isso, eu também não sou só uma pessoa, eu não sou só um tipo de Roberta, né? Então, existem essas memórias, e as memórias, as legais, né, que fazem a gente avançar, são muito boas. Mas tem as outras memórias, que é para onde geralmente o ser humano olha. O ser humano olha muito para o corpo de dor. E esquece o corpo de amor, né? Então, para trabalhar esse corpo de dor, as danças sistêmicas, elas são maravilhosas. Nossa, que interessante! E assim, como é uma coisa que eu já ouvi, assim, mas muito distante, porque quando eu falei com a Lê, né, que ela até que me passou o seu contato, eu falei, nossa, mas eu acho que eu nunca ouvi falar numa dança assim. E depois eu fui vendo, eu falei, não, mas eu acho que eu já ouvi alguma coisa. Eu tive a oportunidade de fazer, a Dani também, né, você fez a constelação familiar. Só que a forma que eu fiz foi dos bonequinhos. Eu não fiz pessoalmente. Então, eu acho que a dança, no caso, a dança sistêmica acaba sendo algo para a gente saber melhor pessoalmente, né?
que eu vou trazer para o meu corpo, porque pelos bonequinhos acaba não, a gente não tem essa oportunidade, não tem esse movimento. Para as pessoas entenderem melhor, como que seria, mais voltado na prática, como que seria essa dança sistêmica? Por exemplo, vou dar um exemplo para ver se é isso. Eu tenho muitas dores porque sofri um abandono, por exemplo. Eu danço esse abandono, eu danço essa coisa que eu tenho boa dentro de mim, esqueço esse abandono. Como que funcionaria isso, assim, no emocional? Eu danço o que eu sinto a partir voltado para a constelação, né? Então, primeiro eu faço, tenho a constelação familiar e eu faço essa dança para me soltar, para me entregar sobre aquela emoção ou não? É algo mais eu sentir aquilo e colocar para fora. Né? Acho que é mais oculto que algo que a gente não sente, certo? Indiretamente. Vai pela sensação. Porque, assim, toda vez que alguém traz algo, ela traz a partir das imagens que ela tem. Né? A gente só traz a partir das imagens e da mente. É a primeira camada. Porque a dor, ela vem primeiro para essa camada. Ela não é tão profunda que a gente compreenda a raiz. Por isso que a gente fica sofrendo, remoendo. Né? Então, com a dança, você não precisa nem falar. Não é um processo falado. É um processo sentido. Né? Então, eu trouxe também uma metodologia que eu chamo de dança áurica, porque a gente trabalha as energias do corpo. Então, a gente trabalha o campo áurico. Assim como na constelação, existe o campo mórfico, né? Existe a fenomenologia. Então, nada é programado. Então, não tem como eu programar uma aula de dança sistêmica. Eu até tento, eu digo às minhas alunas, eu tento, viu? Né? Anoto lá, vamos ver isso, aquilo, né? E aí, quando a gente chega no grupo, abre um outro campo, começam outros caminhos, outros movimentos. Eu tenho que mudar a música de última hora, então eu não tenho assim essas músicas para isso aqui mais, não existe mais isso. Então, assim, eu penso nessas canções, por exemplo, mas na hora mudou alguma coisa, eu tenho que buscar uma música em outro lugar. E essa música também aparece. Ah, sim. E cada uma nesse processo prático, cada uma vai estar no momento ou dá para fazer? Você disse que realmente às vezes não tem como, porque é aquela hora, né? Na hora que tá sentindo. Mas tem, por exemplo, um tema a ser trabalhado? Hoje a gente tem. Tem. Dá para fazer isso também. Dá para fazer. Então, eu fiz agora, trabalhei os relacionamentos, mas cada uma tem um foco de relacionamento. Relacionamento com o dinheiro, relacionamento afetivo, sexual, relacionamento com a família, relacionamento com a vida ou com a saúde. Então, cada uma tem seu foco e tudo é relacionamento. Então, a gente vai, né? A gente vai no processo, faz as investigações, mas a gente dança isso. Uma coisa que você perguntou, a gente dança essa emoção, dança. Se eu descubro que minha dor mais profunda é do abandono, eu não vou dançar o abandono, mas eu vou dançar com ele. Eu preciso incluir esse abandono. Eu não posso me livrar de um abandono. Eu não posso me livrar de uma rejeição. Eu não posso me livrar de uma raiva. Eu preciso incluir isso na minha vida. Porque isso já faz parte. Sim. Então, memórias existem porque elas querem dizer, olha, eu tô aqui. Eu tô aqui. E eu vou ficar aqui. Entende? Eu não vou ser esquecida. Mas a gente tende mentalmente a querer esquecer. A querer se livrar. Então, a gente nunca se livra de nada. Porque tudo que eu quero me livrar aqui, na frente vem em dobro. Lá na frente aparece de forma disfarçada, quando vê, é a mesma coisa. Então, um relacionamento que está mal resolvido, mais na frente eu encontro uma pessoa que vai, de novo, ter essa mesma dinâmica comigo e eu com essa pessoa. Porque eu quis me livrar, né, de algo. Eu comecei a excluir também esse relacionamento. Então, às vezes, a gente pode não entender o que exatamente é a exclusão. Mas no nosso corpo, ele sabe tudo. Então, ele traz isso no movimento.
Então, quando as alunas chegam para dançar, por exemplo, que também é a dança comum, né? A gente fazia a dança, os movimentos, os passos, né? No caso da Tia Dance, por exemplo. Sim. Na dança sistêmica, a cadeira, eu sempre digo para elas, a partir de agora, essa cadeira não é mais só uma cadeira, viu? E aí começa o rebuliço, né? Começam as coisas, as emoções. Ah, meu Deus, o que é isso? Né? Então, a gente dança com tudo, realmente. Muito É como interessante. se fosse assim, uma coisa mal resolvida, que às vezes, muitas vezes a gente nem sabe o que que é, né? Mas Não lá sabe. na frente a gente é confrontado, se não for resolvido. É nesse Isso. sentido, tá? E É. dentro Isso disso, aparece de novo. É. e dentro Aparece de disso, novo até que você compreenda o seu processo de que eu preciso deixar isso dentro de mim num bom lugar. Porque tudo Ah, tá. tem um lugar. Entendi. entendi. Né? Uma das Era a mesma leis da coisa. constelação é uma lei de pertencimento. Tudo tem um lugar. Até as memórias ruins, elas têm um Sim, lugar. sim. Só que como eu não dou o lugar devido, elas vão entrando em outros lugares para serem vistas. E Entendi. aí, esse deslocamento dentro da gente, é por isso que existem as travas na hora de dançar. Uma trava no quadril, Entendi. né? As travas do feminino, tudo isso que a gente já vai conhecendo, né? Que partes do corpo correspondem a isso, aquilo, outro. Então, essas travas existem porque essas memórias estão nos lugares errados. Tá. Olha só que E legal. quando resolvemos isso, quando confrontados de alguma forma, a gente vai saber lidar com essas situações. Isso. Ela vai para o lugar certo, né? Vai para o lugar certo através do movimento, que aí vai fazer, né, todo um preparo para ela ir para esse lugar certo e aí a pessoa consegue ficar bem. Aí, então, é por isso a gente está fazendo pergunta aqui porque realmente a gente não sabe. Não sei. E porque eu acho interessante, eu também nem pesquisei muito, para justamente ser as leigas mesmo do assunto, para trazer perguntas que muita gente que vai ver, muitas mulheres que vão ver, vão falar, nossa, mas não entendi, mas o que é? Então, por isso que a gente nem pesquisou nada, justamente para ter esse papo ficar mais interessante. E não Então, agora, para mim, ficou mais claro em relação à constelação familiar, né? Porque vai tudo para o seu devido lugar. Em nenhum momento a gente coloca aquela dor, ó, essa dor agora ela foi embora aqui com essa pessoa, ela vai ficar com essa pessoa que você tem ressentimento. Não, ela só é colocada no lugar. Nossa, agora fez total sentido. E é dentro da gente, sou eu comigo, né? Eu vou reposicionando dentro de mim. Então, assim, muitas vezes, o que eu percebi, né, porque eu sou consteladora também, a gente entra dentro do processo da constelação familiar pela mente. É possível, muito possível, que se eu for muito resistente, eu saio com a constelação na mente. Eu não trago para o coração. E isso não vai reverberar. Entendi. Só que na dança, ou reverbera, meu. Porque seu corpo vem para o movimento e o corpo traz as emoções, né? É onde está tudo escrito, desenhado, né? Tá tudo calcificado. Então, a primeira gota d'água na Terra tem uma memória, depois chegou aqui. E como a gente nasce das águas, eu tenho memória dessa primeira gota d'água. Imagina só se eu não tenho memória de antes de nascer no meu corpo. Da minha infância no meu corpo, né? Então, a relação de abusos, por exemplo, né? Que a gente tem a idade que for, seja a idade que for, e o tipo de abuso que for. Quando a gente vai para a dança, vem o corpo. E aí vem isso. Então, muita gente não dança, porque diz que não sabe dançar, mas é que seu corpo, ele não entende prazer. O prazer foi retirado dele, foi roubado dele, né? Então, algumas pessoas que negam o próprio prazer, elas não conseguem se relacionar com o corpo e o movimento e a dança, porque você precisa soltar, você vai conseguir abrir, você abre seu peito, você abre suas vísceras. Então, vem tudo
nesses processos sistêmicos com a dança também, né? Então, esse é um pouco disso que a gente vai fazendo. A gente vai movendo as vísceras, onde tem muitas histórias guardadas de dor, né? E a gente precisa limpar isso, né? Então, limpar também não é se livrar, é justamente dar o devido lugar de tudo, né? Nesse processo. E qual seria o lugar, né? Já que ele está aqui. E é uma coisa que, se eu lembrar, dói. O lugar é que, quando eu lembrar, isso não é maior que eu mais. E assim, eu lembro que ele existiu, tá? Mas isso não pode impedir que eu vá adiante. Não impede mais. E quando eu quero me livrar, isso aparece e eu afundo. Porque eu continuo naquele campo. Eu continuo fora do meu lugar, né? Fica reverberando aquela dor, aquela coisa, né? E quando você coloca na caixinha certa ali, né? Não tem dor, não tem... É só uma lembrança, como você mesmo disse, né? Mas... Até porque tem coisas que nunca vão passar, né? A gente quer que as coisas passem. Então, mas tem coisas que, quando você lembra, e nossa, aquilo foi... Sim. Foi. Sim. Vamos. Ah, tá. É? Não vai doer daquele jeito. Assim, por mais que não passou, vai estar igual a Dani falou, naquela caixinha ali, você vai lembrar, mas ela não vai te prejudicar nem agora e nem lá na frente, né? E a gente fica esperta, porque quando aparecer de novo diante da gente, que são, tipo, eu sempre falo para as mulheres, né? Os gatilhos, né? Então, como isso nunca... tem coisas que não vão desaparecer, não vão ser resolvidas da forma que a gente acha que é resolver. Então, de repente, pode aparecer uma representação disso no trabalho ou de novo em algum relacionamento. Mas como eu estou acordada, já estou desperta, eu olho para isso e digo, tu quer me pegar de novo? Eu vou, sabe? Pego outro caminho, eu não deixo mais isso me pegar. Porque pode vir a aparecer. Entendeu? Porque o mundo também é vasto. Então, assim, nós estamos nos conhecendo hoje, né? Mas a nossa conexão, ela começou antes. É como a formação do nosso país, né? Mesmo os indígenas ou quem chegou aqui primeiro, né? Até antes dos indígenas, veio a força. A força chegou primeiro, entendeu? A ancestralidade é isso, ela chega primeiro. E depois vem as conexões das pessoas, né? Das carnes, dos corpos, dos ossos, das emoções. E aí vai montando esses fragmentos humanos, né? Então, algo sempre chega antes. E esse antes é maior. Então, a gente precisa respeitar os nossos processos também. Que algumas coisas aconteceram porque foi maior do que a gente, né? Então, hoje eu tenho uma força, mas antes essa força era diferente. Era algo maior que eu não pude, né, sair daquele processo. Hoje eu posso seguir a minha vida, ou o meu destino, me recompondo, só que aquilo existe, né? Aquilo não deixou de existir. Nossa, muito legal. E Rô, uma pergunta que acredito que muitas também vão querer saber. Tem alguma coisa relacionada à religião? Não. Zero religiosidade, né? Agora, cada um tem uma crença, né? Só que quando chega aqui, a gente começa a sair das crenças também. Porque a crença, ela faz muito parte de um processo mental. É um nível de consciência, né? Então, eu preciso crer. O corpo, ele tem uma outra dimensão. O corpo, ele tem um vínculo com a mente e tem um vínculo com a alma. Então, na dança, e até os processos das constelações, né? Mas na dança, o corpo, ele segue a alma. Ele faz com que a mente, ela se recolha.
não é possível a mente e o corpo ficarem dançando juntos. Na verdade, eu falo essa mente cerebral, principalmente. Porque existe uma mente maior, que é o estado de consciência acordado, né? O processo mental apurado. Mas essa mente cerebral, onde ficam também essas memórias, que ficam criando histórias, né? Tipo, a crença na dor do joelho, por exemplo. Ó, não vou fazer esse movimento não, porque meu joelho tá hoje, tá não sei o quê, o médico disse, aí eu vou fazendo aula sentada, né? De repente não existe mais dor no joelho. E aí levanta e dança. Então, assim, por quê? Porque o corpo está vinculado à alma naquele momento que você dança. Entende? A alma, ela te traz outras direções. Ela te traz mais força. Ela te tira do padrão de crença. Inclusive as crenças religiosas. Né? Então, a gente vai para outro movimento. E a dança, quando ela começou a existir, ela veio do processo divino. Né? Na Idade Média lá, é que o povo botou a gente para fora e começaram, né? E começou a se profanar, né? A dança, mas ela vem do processo divino. Esse divino, dentro de cada pessoa, tem uma dimensão, tem uma cara, tem uma forma, tem um rosto. E no corpo, ele também se expressa de todas as formas, né? E tira a gente do padrão mental, do que seja crença ou do que seja religião. No processo corporal é muito ligado a essa parte mais raiz também, né? De quem eu sou. Eu vou começando a descobrir quem eu sou quando eu venho para o corpo. E esse é o chamado aqui na dança sistêmica do meu trabalho, é venha para o corpo, né? Porque esse corpo vai expressar o que a alma, né? Que a dança está trazendo à alma. A dança não traz outra coisa a não ser a alma, a dança, né? Processos outros trazem um movimento mais externo, né? Mas a dança em si, ela traz a alma. Então, o corpo dança. Então, o corpo traz a alma. Né? Engraçado você estar falando isso, até eu postei no meu Instagram hoje, que eu até coloquei uma dança, eu coloquei uma música, só que eu não estava com vontade de ouvir a música. Ela era triste, eu já não estava muito bem. E aí eu já não queria ouvir a música. Aí eu, mesmo assim, eu coloquei, dancei, mas sabe quando a música ela tá em segundo plano, né? No meu momento ali, ela estava em segundo plano, estava tocando. Mas aí depois eu falei assim, não, não é isso. Eu preciso só mexer o meu corpo, eu não quero música agora, né? E aí eu percebi que eu me senti muito melhor só me movimentando do que escutando a música, né? E eu queria saber qual é a relação da música na dança sistêmica. Essa música, ela induz você a ir naquele ponto? Ou ela é uma música que deixa um... É como se fosse um... Como que eu posso dizer? Igual quando a gente fala de estilos musicais. Quando pensa no samba, você tem aquela vontade de uma animação, né? Essas músicas, elas são voltadas mais algo mais para dentro, é mais instrumental, ou pode ser qualquer música que isso vai aflorar um tema, de repente, nelas, ou qualquer coisa ali que elas estejam sentindo. Olha, quando eu comecei muito com os mantras de cura, porque foi o que me chamou. Depois outras músicas de qualquer outra classe, né, musical, né, linha musical, quando chama, quando toca aqui, aí eu utilizo. Porque tem músicas que falam de coisas muito bonitas, digamos, música que fala do feminino, muito bonita, tá bem feita, mas ela não toca. Então, as músicas, elas precisam ser tocadas, tocar o campo, tocar a energia do trabalho, né? Então, tem músicas que eu trago para as mulheres que aquilo começa a movimentar também. Então, a música, ela é direcionada, sabe? Eu não direciono, tipo, música X só para isso, música Y só para isso. Não. Mas a música é para aquele momento, né? Para aquela oficina, né? A Chair Dance, por exemplo, eu fiquei pensando, e agora? Como é que eu vou arrumar a música de Chair Dance para colocar aqui dentro?
E aí eu uso qualquer música, né? Porque a Letícia Teles, a nossa professora, né? É sua também, Dani? Sim, sim, sim. Pronto. Então, a nossa professora, ela trouxe algo que eu achei diferente. Ela trouxe um formato diferente. Sim, E ela trazia músicas diferentes. sim. Aí eu disse, massa, porque aí eu não preciso de uma música X para esse tipo de ritmo, né? Porque na dança do ventre eu também pego qualquer música. Para dança cigana, eu só pego as músicas ciganas no ritmo cigano. Sim. É uma coisa diferenciada, Sim. né? Mas na dança do ventre eu coloco outras músicas, na chair dance eu coloco outras músicas. Mas são músicas que tocam, que a letra também vai mexer, porque música é muito importante também, né? A música ela mexe direto no campo cerebral. Aí vai para o campo emocional e desperta cheiros, memórias, interesses, né? Então eu não uso qualquer letra, nem qualquer música nesse sentido. Se ela tocar, né, se ela reverberar no campo, que aí isso tem que passar por mim, né? Aí eu trago para o grupo. E aí lá a gente é show, né? A música dá um destaque bom. Transforma, né? Transforma o ambiente, né? E eu queria saber um pouquinho de você. Como que você chegou na dança, assim? Nessa dança sistêmica? O que fez, como mulher, chegar aí? Foram traumas? Foram só uma vontade de dançar? Então, eu tinha 5 anos, eu escrevi um livro, e eu contei essa história, né? Chama-se De Corpo e Alma, uma história da grande dança da vida, Depois né? a gente E aí vê. eu tinha 5 anos e na minha casa a gente não tinha TV, não tinha nada, né? E aí eu passava pela vizinha e ela deixava eu ficar na janela assistindo televisão. E aí nesse dia eu estava passando e vi um comercial e apareceu uma bailarina. E ela dançando e abrindo espacate, não sei o quê. Aí eu fiquei assim, encantada. Eu me lembro disso e lembro que no outro dia eu acordei, todos saíram de casa, a gente tinha uma dinâmica difícil, né? E aí eu ficava sozinha em casa. E aí eu peguei a mesa, me escorava na mesa, e a minha criança é muito flexível, né? Então eu fazia espacate, aí eu dançava, me embolava, e não sei o quê. Aí eu acho que ali eu percebi como a dança estava me salvando, né? Então, eu fui crescendo querendo ser a primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Não sei de onde eu tinha tirado isso. Possivelmente eu vi uma bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Né? No comercial deve ter anunciado isso, Sim. né? Isso eu tinha 5 anos, nem sei se isso existia, mas... né? E aí, eu já tinha muitos traumas aos 5 anos. Mas eu percebi que dançar me deixava em outra energia. Claro que naquela época eu não achava que era energia, que era nada, Sim. né? E aí eu cresci querendo ser dançarina. Aprender a entrar numa escola, fazer balé, fazer dança e tal. Não deu. E aí, aos 15, 14, 15 anos, eu fui fazer dança escondida, né? Na verdade, eu criei um grupo de dança escondido do meu pai. E aí, a minha mãe depois descobriu. Minto, antes disso, minha gente, eu fugia da minha casa com 7 anos de idade. Subia um morro para ir sambar na escola de samba escondida à noite. Todo mundo dormindo. Eu abria a porta e fugia. Não façam isso, que se tiver alguma criança assistindo. Ninguém faça isso, viu? Hoje em dia não pode mais. Hoje em dia não dá, hoje em dia não dá. Pulava a janela. Descobriram, aí trancaram a porta, aí disse, tem uma brecha na janela. Eu pulei a janela. E saía de noite para ir sambar. E aí um dia, eu passando na rua com a minha mãe, ainda com 7 anos, o diretor da escola de samba veio e encontrou minha mãe. Quando eu olhei para ele, eu fiquei com meus olhos desse tamanho, porque ele veio na nossa direção. Eu disse, o que é isso? E aí eu já me preparei, né? Porque eu era meio espertinha, né? Se eu fugia de casa, eu era meio espertinha. Eu já me preparei. E ele disse, olha, eu gostaria que a sua filha participasse da nossa escola de samba, desfilasse no carnaval, porque ela dança e samba muito bem. Aí minha mãe olhou assim, minha mãe era muito brava.
E aí ela disse, aonde você viu a minha filha dançando? Ah, porque ela vai para o ensaio de noite lá da escola de samba. Ela olhou para mim e eu corri. Eu não quis nem saber do resto da conversa. Dava E tempo aí, realmente, trancaram todas as portas de um jeito que eu não podia mais fugir de casa, né? E aí eu fiquei nesse sonho ainda, né? Mas aos 15 anos eu tive febre reumática, porque eu fui proibida de dançar e de fazer a dança com as minhas amigas. E aí eu acordei sem andar no outro dia. Meu corpo fechou. Para você perceber como o corpo, ele responde imediatamente, tá? Então, quando isso é proibido e você não vai mais, sei lá, viver, sentir prazer, que era o que a dança me trazia, né? Quando você proíbe algo de alguém, ou quando você se sente proibida, você se sente proibida de viver. E aí o corpo faz o quê? Ele fecha. E aí eu fiquei sem andar, literalmente, né? E foi todo um processo de tratamento, fora as outras coisas. Então, o trauma realmente me trouxe para a dança. E eu percebi que a dança sempre me salvava, me fazia permanecer. Então, eu busquei a dança a minha vida inteira, mas eu fazia outras coisas pela demanda da vida. Até que eu encontrei meu professor e ele disse: o que você está fazendo aí que não está dançando? Eu joguei foi tudo pro alto, minha gente. Eu larguei meu trabalho, meu emprego, e agora vou dançar. Já tenho 33 anos. E aí eu segui a minha vida desde os 33, comecei a trabalhar só com dança. E aí eu cheguei na dança assim. E as constelações, quando eu via ele trabalhando, as constelações com a gente também, né, os exercícios, eu pedi a permissão dele, comecei a trabalhar antes de ser consteladora. E aí, agora eu vou fazer o curso para poder ter mais profundidade, né? Então, a dança, ela veio na minha vida, sim, por uma questão de sonho, mas eu percebi que ela me ajudava com os traumas, né? Me ajudava a viver, a me manter, né? Viva. E até hoje tem sido assim. Se acontece algo dantesco, eu olho para a dança e lembro que eu também tenho que trabalhar com as mulheres, que eu tenho alunas, e isso me levanta. E aonde, depois desse depoimento maravilhoso, aonde que chega o nosso Tché na sua vida? A Tché chegou numa balada virada aqui da minha vida, pós-pandemia, né? E aí eu disse, não, agora sim, o meu corpo, ele tinha trancado um pouco de novo, né? Por umas vivências de relacionamento, e veio todo esse processo mundial, essa coisa toda. E eu cheguei a 39 quilos, né? Dos 48 a 39. E aí eu comecei a sentir que meu corpo estava indo, né? Estava indo embora, de novo, o processo de morte, essa coisa. E eu disse, para onde é que eu vou agora? Eu tenho que retomar a minha sexualidade. Eu perdi a sexualidade, eu perdi a sensualidade. Então, eu era uma máquina de trabalhar. Eu era a máquina de levar, mas eu não estava lidando. E aí, quando eu saquei isso, eu disse, vamos voltar, meu bem. Vamos se refazer, se recosturar, né? E aí eu disse, mas como é que eu vou? Eu quero outra coisa agora. Eu quero outro ritmo, porque eu quero ir mais fundo no corpo. Trabalhava com a dança do ventre, a dança álca, a dança cigana. A cigana me traz um processo muito espiritual, né? Não religioso, Sim. mas é algo muito mágico, né? Então, e trabalhar a sexualidade, só a palavra já bota um monte de gente para correr. Quando eu falo sexualidade, eu falo um monte, né? Então, ninguém entende o que é sexualidade. Eu disse, eu quero falar sobre isso. Mas os ritmos que eu tenho não estão me dando esse suporte necessário. Eu não via como. E aí apareceu o comercial da Letícia Teles. Aí eu disse, rapaz, pode ser isso. Foi uma mágica, assim, para fazer o curso dela. Eu materializei literalmente o dinheiro para o curso dela, né? Porque não estava na conta. Eu disse, amanhã eu vou acordar, esse dinheiro vai estar na conta, eu vou me inscrever. E apareceu um dinheiro, não sei de onde. E aí, quando eu olhei, eu vou olhar só por olhar, viu? Porque, né, a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar.
Quando eu abri assim, de onde veio isso? Eu nem quis saber de onde veio, Já né? mudou. Fui, fiz a minha inscrição, que era 7 horas da manhã. E aí eu disse, vou fazer a inscrição, depois eu vejo. Se foi algum dinheiro de alguém do além, eu não vou devolver, porque eu já gastei. Né? Então, já fiz o curso e assim, foi massa o curso com ela. Ela é muito tranquila, percebeu as dificuldades também, né, do meu corpo. Na época estava ainda em déficit. Mas mesmo antes de terminar o curso, essas aulas já estavam todas prontas na minha cabeça. O programa Corpo, Sexualidade e Memória já estava tudo aqui dentro. Eu disse, eu só quero que você me dê o certificado e eu então, eu já comecei a dar os workshops, fazendo processo, tudo. Foi maravilhoso. Foi uma coisa assim, sei lá, foi um vulcão na minha vida, a Tia Dance. E aí trouxe o meu corpo de volta, entende? E a minha sexualidade também. Então, é isso que eu também trago de volta para essas mulheres, né? Que tá no processo da menina e precisa ir para a mulher. Que é também o meu processo, vir da menina para a mulher. Quando a gente se retrai, né, quando a gente começa a morrer, a menina ferida, ela está no lugar deslocada de novo. E a gente precisa relocar, né, reposicionar-se, né? E aí trazer a mulher de volta. Então, a Tia Dance é a potência desse movimento de renascimento, né, da sexualidade, da sensualidade, né, de forma divina, né? A espiritualidade, ela é sensual, mas a gente não pode dizer isso, né? Eu já falei, mas a gente não pode dizer isso, né, por aí, porque se coloca a sensualidade num lugar errado. É por isso que dá tanta confusão, né? Tudo que está fora do lugar tem caos e conflito. Então, se a gente coloca a sensualidade, a sexualidade fora do lugar, vai dar caos, vai dar conflito, né? Mas quando ela está no lugar de existência, que é essa respiração, é essa vitalidade, né? Que a dança é sexualidade pura. Ela ativa o nosso estado sensual, né? Sexual também. E isso traz a nossa vida de volta. Então, isso é divino, né? Isso é divino. Nossa, muito legal. Eu acho que o Chair, né, no geral, para mim também, né, tem um pouco disso. Parece que ele busca nós mulheres, né, de volta. Para mim também foi isso. O de volta, porque a gente vai passando a vida, vai passando as coisas, a gente vai esquecendo. Né? Igual você falou, você só dava. Então estava sendo sugada, de certa forma, né? E não tinha nada para pôr ali. Então, eu acho que, no geral, o Chair Dance, ele traz muito isso, né? De resgatar, né? De fazer você ver o seu poder, né? De fazer você ver onde você pode chegar. E tem coisas que a gente eu, por exemplo, via hoje, que para mim nunca que eu ia perceber que eu tinha esse potencial, que eu tenho essa força dentro de mim, né? E quando você trabalha a dança sistêmica com o Chair Dance, ele sempre está voltado para sexualidade e sensualidade. Quando você trabalha... Ele está voltado para o todo, até para a espiritualidade. Ah, tá. O processo corpo, sexualidade e memória é que essa sexualidade também está dentro dessa alma, desse espaço espiritual, né? Porque quando a sexualidade morre, a gente morre. Então, o que é que traz vida? Sexualidade. O que é que me conecta ao mundo e à vida na Terra? A sexualidade, né? O processo energético da Kundalini, que aí também são as porções energéticas do trabalho, né? O movimento da Kundalini, o movimento do Tantra, o movimento de chegar por meio do corpo, porque para o Tantra, o corpo é o autoconhecimento. Então, a Tché, né, com essa força corporal, né, porque todo ritmo ele tem um lugar, ele vai também para uma direção. E a Tché Dance traz a gente para essa direção, para esse corpo mais aprofundado. Que é muita energia, viu, gente? Ave Maria. Eu jurava que eu não conseguiria nem passar, sei lá, da segunda aula de Tché Dance. Mas, assim, eu vou nessa, meu corpo vai me ajudar, né?
cinquentinha, menopausa, tchá, tchá, tchá. Tô aqui feliz da vida, Olha que fazendo minhas firulas, meus saltinhos, né? Mas é essa vitalidade, ela também é um processo espiritual. Para mim, a Tia Dance está sendo um processo espiritual também no resgate das mulheres anteriores, nossas ancestrais. Porque se a gente trabalha com Tia Dance, a ancestralidade não depende do sangue, né? Então eu me conecto a isso e aí elas ficam libertas por meio de nós, né? Então esse é um processo espiritual. E eu falo muito, né, para as minhas alunas, nesse sentido, que eu passo para elas falam assim, mas por que você quer tanto enxertar ali um jardim que você fala, que acontece, que transforma, que muda, que liberta? Eu falo assim, porque é o que realmente aconteceu comigo. Eu amo dança, eu faço dança de salão, eu faço outros ritmos, né, tudo, mas o Cher é libertador. Eu falo assim, é algo realmente totalmente. Toda dança pode ser que seja, mas assim, é de dentro para fora. É você com você mesmo e você quer realmente falar assim, tem alguma coisa, tem feitiçaria nessa cadeira? Eu não sei o que tem, só sei que é libertador. É algo assim, não é só uma cadeira, não é só uma cadeira. Realmente é mudança de vida. E tem uma coisa que eu vou falar para vocês, a gente viu aqui, né? Alguns objetos são extensões do nosso corpo, né? E a cadeira, ela é a extensão dos nossos quadris. E a gente chama quadril de cadeira, né? Exato. A gente tem esse processo, né? verdade. É verdade. Legal. Não tinha parado para pensar. Então, às vezes, a gente nega a cadeira. A gente nega a cadeira porque nega o nosso quadril. Olha. Nega o feminino, nega a sexualidade, nega a sensualidade. É porque a sexualidade, ela é totalmente discriminada, né? Ela vai para vulgaridade, né? Quem olha uma pessoa sensual, né? Sexual, com aquela sexualidade aflorada, né? Que é dona de si, é vulgar, né? É baixo, tem um outro olhar, né, pela sociedade, né? Então, a gente tem que transformar isso aqui. Porque é muito difícil. Hoje em dia, até mesmo você coloca... Eu acho muito gostoso quando eu vejo muitas fotos, não só da Lei, de outras instrutoras de chair, que realmente mostra, né, a sensualidade, o potencial que é. E você pode ver que aquela pessoa que realmente sabe o que quer, o olhar dela é diferente. A entrega dela. Ela tem uma força, o corpo dela traz essa postura, sim, né? Sim. O corpo nosso traz esse movimento. E você já sentiu muito preconceito em relação à sua dança? Já, inclusive tem uma história engraçada. Eu comecei a trabalhar com Tia Dance, o meu Instagram fez assim. Saiu o pessoal todinho da margem mais espiritual, aquela coisa toda, porque eu trabalho com outros ritmos, e é aquela coisa da visão da mestra também e tal, paraná. E aí eu surgi de meio arrastão, colã, toda brilhante, né, abrindo as pernas, e eu disse, nossa, que libertador. É muito libertador você abrir as pernas assim. Toda minha dança tem abertura de perna. Tem que abrir as pernas. Então, assim, vai afastando também o preconceito. Ele surgiu nesse processo, né, da rede social e dessa conexão de imagem. Uma imagem que parecia mais espiritualizada, como se eu não fosse mais espiritualizada. Sim. Então, é por isso que eu trago a Tia Dance dentro de um processo espiritual também, porque ela faz parte disso, né? E aí as pessoas agora começam a entender diferente,
né, o processo da tia Benção, né? Mas teve alunas que ficaram um pouco de olho assim e tal, mas depois foi percebendo que que a sexualidade faz parte disso, né? Faz parte desse campo, né? Mas foi interessante, foi engraçado, Foi né? como se você Essa coisa das pessoas irem Foi embora. como se Oi? tivesse desviado o caminho. Desviar do caminho. Nossa, né? Então ficou uma pessoa, sei lá, né? Como se você tivesse saído da igreja, né? Deixou a religião. E tem uma coisa que é o lugar, né? Aonde colocam você. Então, essas pessoas não colocavam nesse lugar. E aí, quando a tia Dência apareceu, foi também tirar a cortina, né? Tirar os véus, né? Tipo, eu posso ser tudo. Eu não preciso ser só um movimento mais inspiração de espiritualidade, né? Mas a inspiração para você mover a sua sexualidade. Não tem E isso. se você pudesse falar alguma coisa para essas mulheres, porque como você passou por esse processo, nós também, de uma certa forma, de se desconectar, né, da gente mesma, o que essas mulheres poderiam fazer, né, englobando tudo que você faz, né, a dança sistêmica e outras danças, junto com o Chair, qual seria o primeiro passo para uma mulher começar a querer se olhar? Essa mulher que já está mais aberta, né? Porque a mulher que está muito na dor, ela já vai ter uma dificuldade de olhar isso como algo que vai melhorar ela. Mas essa mulher que não sabe muito qual o primeiro passo dá, o que você poderia falar para essas mulheres que têm esses traumas, que têm essas dores, que teve esse processo, assim como o seu processo de se fechar e perceber que estava muito ruim e fazer alguma coisa, né? Fazer esse movimento para se abrir. Qual seria o primeiro passo para essas mulheres que querem mudar, que querem se ver de novo, mas ainda não conseguem? Então, é reconhecer que você pode cair, né? Que você pode cair, não tem problema. Você pode chegar lá, cair, escorregou, dizer, ó, aí agora você querer se levantar, né? Quando você se levanta, algo aparece, porque você já se motivou. E você se levanta com tudo que levou você para cair. Você não vai se levantar já, né? Você levanta com essa mala mesmo, e depois você tira a mala das costas e bota ela de rodinha. E aí ela vai ficando mais leve até que você tenha um próximo passo, né? Mas é reconhecer, porque tanto aquelas que não têm uma consciência ainda ou não experimentaram o movimento de autoconhecimento, é olhar e dizer, ó, não, eu tô nesse processo, né? Eu tô nessa bagunça, eu me sinto uma porcaria, eu tô me sentindo uma porcaria mesmo. Só que eu não quero mais me sentir uma porcaria. Então, alguma coisa começa a surgir. E aquelas que estão no processo de autoconhecimento, admitir que em algum momento algo vai te derrubar de novo. Só que não exatamente derruba, né? Você percebe a rasteira e você sabe o caminho de volta. Então é só você retomar a sua vida, retoma o caminho, né? E a gente já retoma mais forte, com sabedoria, para justamente estar fazendo o que a gente faz. Porque eu sempre digo para as alunas, a gente que é professora, cada uma de nós, só é professora porque a lapada foi grande. Né? A lapada é grande, meu bem. Ninguém que é professor porque veio do céu. É porque experimenta na vida tudo que ela está trazendo, para que você, né, para que essas mulheres não precisem também sofrer mais tanto, ou não passem mais tanto tempo na cegueira disso, entende? É como se fosse igual para um filho, né? Não sei se você é mãe, mas quando a gente educa o filho, a gente avisa, ó, a gente também já foi filho, né? A mãe sempre falava, ó, não faz assim, já passei por isso, não faz, porque a gente não quer que ele sofra o tanto que a gente sofreu. E a gente quer que ele, sabe, passe por situações que a gente passou, né? Mas se você quer passar, tá bom. Mas te tenta. Ganha experiência. A gente tem ganha experiência. Pode te ajudar para não ter que passar por aquilo.
dizer isso. Roberta, a gente queria te agradecer muito, foi muito legal. Né? Eu não conhecia assim a fundo, né, o que era as danças sistêmicas. Você trouxe, abriu meu olho para muita coisa que às vezes a gente acha, ah, não, tá tudo bem. Aí você escuta uma coisinha, você fala, opa, acho que alguma coisa aqui precisa ser vista, né? Então acho que esse é o seu papel também, né, de abrir os olhos. Né? Acho que esse papo fez com que as mulheres abram os olhos para algumas coisas, né? Porque essa história eu nunca tinha ouvido assim, de você colocar as suas emoções, os seus traumas, as suas dores dentro do seu lugar faz toda a diferença. Muda muito, porque muitas vezes a gente escuta assim, não, resolve suas dores, não sei o quê. Porque as dores tem que deixar passar, tem que deixar ir, tem que esquecer, finge que não aconteceu. E quando você coloca elas com o seu devido lugar, fica muito mais fácil da gente ficar até mais tranquilo. Ah, não, então tem um lugar para isso, então eu vou encaixar aqui, eu vou colocar ali. Não só as emoções e dores nos seus lugares, mas as coisas boas também, né? Até para a gente saber acionar elas também. A gente falou de dores, mas são emoções no geral, né? Então, para mim, foi, nossa, muito legal. Foi um prazer quando a Lê falou de você. Olha, fala com ela que é muito legal. Eu falei, vou falar. Até deixei mensagem na hora. E foi muito bom, porque o nosso papel aqui é ajudar as mulheres a se verem através do movimento, né? A gente tem o chair como ferramenta, mas no geral o movimento, né? E saber um pouco da sua história, saber que todo mundo está ali relacionado e que mulheres que vão assistir, né? Opa, olha, tem esse tipo também. Não é só o chair dance, né? Tem outras coisas que dá para relacionar elas ali também. Então eu queria te agradecer muito, foi muito bom, foi muito legal. E a gente vai deixar todo o contato da Roberta aqui na descrição, tudo certinho, o livro dela também para vocês darem uma olhadinha, né? O Instagram, tudo mais. E para vocês acompanharem ela e ter o prazer de fazer essa dança sistêmica. Ela dá para ser feita online? Não, tá? Sim, eu tenho alunas online, tenho alunas presenciais. Ah, legal. Vai falar alguma coisa? Eu também quero te agradecer muito, né? É um prazer enorme. Eu, particularmente, as minhas caxigas que estão se movimentando, estão se movimentando bastante aqui, porque chamou muito minha atenção, muito mesmo. E é como a Cris falou, peraí, tem algumas coisinhas ainda para se encaixar aqui. Porque a gente, por mais que até mesmo as emoções boas, às vezes a gente fica revivendo, mas não estão mais, né? Não existe mais, passou. E a gente tem que saber superar isso. Porque às vezes você fala assim, nossa, mas era tão bom, nossa, mas era tão gostoso. Mas a gente vai superar. Às vezes um emprego legal, às vezes um relacionamento legal, às vezes, né, um lugar legal, mas foi, né? A gente precisa, às vezes, saber deixar ele naquele, né, lugarzinho dele e seguir adiante. Então, eu fiquei muito feliz mesmo, muito feliz. Esperava por algo, mas me surpreendeu mesmo. E eu mesma vou pesquisar aí, que eu quero me aprofundar mais nisso aí. Tá certo. Então, eu que agradeço também, porque é sempre bom falar a respeito, amo falar de dança. Para mim, a dança é um processo de vida, né? É algo que traz a vida, né? Por isso que eu falei hoje eu sou a dança, né? Porque a dança, ela é o mundo, né? É essa respiração, né? E dizer para as mulheres assim, mulherada, vão dançar, né? Tá com dor, não sei aonde, dança com dor mesmo. Tá com medo, tá com resistência, sei lá, se preocupa, acha que não tem ritmo. E tem uma coisa que eu falo, as pessoas dizem que não tem ritmo. Na verdade, é porque você está distante da alma. Porque ritmo é alma. A alma que dá o nosso ritmo. Se eu me afasto dela, eu perco o ritmo. Mas quando eu vou para a dança, quando eu vou para a vida, eu retomo a minha alma. Então, eu retomo o ritmo. Então, o ritmo, ele vai chegando, ele vai acontecendo, porque você tem ritmo. Então, se eu tenho ritmo, se eu tenho alma, eu tenho um ritmo, né? Então, assim,
segue o processo, né? E a gente junta assim para trazer essa força do despertar. A dança é um movimento para o despertar, né? Para a gente acordar. E isso faz com que a gente tenha plenitude, que a gente possa comungar. A gente vai ficando por aqui. Obrigado, Roberta. Fica com Deus. Um beijo e até o próximo podcast. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Espero que todos tenham gostado. E ficamos por aqui até o próximo episódio. Tchau. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't